Boa tarde. Vamos ver mais um videozinho aqui rápido de como fazer uma instalação do zero agora nos aplicativos do Detran, tá? É, a gente tá com uma VM aqui rodando o Windows 10, tá? Por mais que não esteja homologado ainda o Windows 11, mas a gente, pelos testes que a gente fez, tá funcionando também, tá? Primeiramente, para poder rodar um sistema do Detran em uma máquina, em um CFC ou CRVA. O CFC tem uma rede específica lá que roda como se estivesse dentro da rede da Procergs. O CRVA também tem isso, tá? Eventualmente, um CFC, por exemplo, nas pistas de prova de moto normalmente, tá? Ou em algum anexo do CFC, que fique longe do CFC não está na rede do CFC. Então ele tem que fazer uma conexão muito semelhante à que eu estou usando aqui. Eu estou usando via VPN, tá? No caso, eu estou testando, a pedido do SC, eu estou testando uma rede do que o Detran emprestou, disponibilizou para o CFC, tá? Então eu estou com o FortiClient aqui instalado, tá? Num TI do CFC que emprestado, mas só para medida de teste, tá? É, ele visu, uh, está vinculado a um OLSN, tá? E o cliente vai ter esse acesso através dessa LSN. Tá? Eu vou fazer todo o passo a passo de uma instalação, mas antes de começar a instalação eu tenho que explicar essa parte de conectividade. Tá? Então, num CRVA ou num CFC que esteja ligado tanto pelo link dedicado da Oi ou um link do SD-WAN, que agora está até final de março de 2022, o projeto inicial de todos os CFCs e CRVAs do estado do Rio Grande do Sul de estarem com o SD-WAN instalados e configurados funcionando. Então vai sair de linha o link dedicado da Oi. Então, caso alguém não esteja usando um SD-WAN ou o link dedicado da Oi, provavelmente ele vai estar usando uma VPN como eu estou usando aqui nessa VM, tá? Mas se o cliente está dentro do SD-WAN ou de uma rede da Oi, não precisa ter esse envolvimento do FortiClient aqui do cliente VPN, tá? A questão de configuração aqui não vem ao caso, que o objetivo do vídeo não é isso, tá? Eu posso fazer um próximo vídeo com isso ou até seguir algum manual, posso dar os manuais de configuração de VPN, tá? Vamos deixar aqui do ladinho. Vamos para a parte inicial da configuração, tá? O cliente ele tem um usuário e senha, tá? Para acessar os sistemas do Detran. Esse usuário e senha, ele também tem acesso, uma vez estando dentro da rede, ele também tem acesso ao portal dos credenciados, que é nessa credenciados www.credenciados.detran.rs.gov.br. Esse é o link oficial de adquirir os aplicativos, tá? Eu estou logado aqui com meu usuário e senha, tá? Aqui, tá? O credenciado estaria com o usuário e senha dele, tá? A partir desse momento, o sistema vai interpretar aquele logon e vai dar a permissão de adquirir os aplicativos que aquele credenciado tem disponível no usuário dele. Tá? Como eu sou um funcionário da Procergs e dou suporte para esse tipo de atendimento, eu obviamente tenho acesso a todos os sistemas do Detran para fazer download. Tá? Vamos começar pelo começo. Tá? Vamos lá. Os sistemas precisam ter toda uma questão de pré-requisitos para funcionar. Tá? Onde é que eu vejo os pré-requisitos? Nessa aba aqui, tá? Lembrando, eu estou aqui em download de sistemas, tá? No download de sistemas, eu caio nessa tela aqui, onde eu vou ter todos os sistemas, tá? Inclusive os sistemas mobile, tá? E os sistemas instalados dos computadores, tá? Pré-requisitos. Eu preciso ter o Crystal instalado, Crystal Report, tá? Eu preciso ter o Adobe,
E aí aqui entra uma questão de alguns tempos para cá, de algumas atualizações da Microsoft para cá, o Adobe que está aqui, que é o Adobe DC, né, não funciona, não está funcionando corretamente no Windows 10, mas é em alguns, tá? Eu nessa máquina aqui em específico, tá? Eu já instalei o Adobe X, o Adobe 10, tá? Então eu já tenho um vídeo para isso, eu não vou alterar as configurações aqui, tá? Eu vou simplesmente usar o Adobe que eu já tenho instalado, tá? Vamos lá, então o cliente vai seguir aqui vai ter os pré-requisitos de máquinas, CPU, blá blá blá, qual as versões do sistema operacional. Por enquanto aqui no sistema, no site ainda está só até o Windows 10 32 64 bits, tá? Mas a gente já fez alguns testes no Windows 11 e funcionou, tá? Mas ainda oficialmente a gente não está orientando o cliente a usar o Windows 11, tá? Então, tem que ter pelo menos 20 GB de espaço livre no HD, tem que ter toda uma questão de permissão para instalar e tudo mais. Beleza, feito isso, tá? Essa parte de pré-requisitos está tudo ativo. Eu vou simplesmente clicar em cima dos ícones que eu quero fazer download, tá? Simplesmente se eu quiser clicar em qualquer um deles aqui, eu vou baixar o aplicativo, tá? E eu preciso de dois aplicativos que são a base de tudo, tá? Que é o GVP, é o gerenciador de versões, e esse cara vai controlar as versões dos aplicativos instalados na máquina, tá? E eu preciso o MTM, que vamos dizer assim, que é a chave de acesso, é aonde que eu digo quais acessos eu tenho, tá? É aonde que eu vou informar a tal LSN do cliente, tá? Que é esse módulo de transmissão de mensagens, tá? MTM, tá? Eu já fiz o download previamente desses aplicativos, mas não por aqui pelo portal, tá? Eu fiz pela nossa página do FTP, da ProService, tá? Que é uma segunda opção que a gente tem, caso o sistema fique indisponível e tudo mais, a gente tem alguns sistemas aqui no FTP, tá? Eu fiz aqui, eu baixei o Crystal Reporter, o GVP, o AB e o MTM, tá? Eles estão aqui nessa outra pastinha que eu já fiz o download deles, estão aqui, tá? Eu vou GVP, MTM e AB. É só esses três caras que eu vou testar nesse momento, tá? Essa máquina não tem o Crystal Reporter instalado, então eu vou dar um botão direito aqui, vou dar um instalar, ela vai instalar, obviamente, né? Vai demorar um pouquinho dependendo da velocidade do hardware do cliente. Como eu estou numa VM aqui, provavelmente demora um pouquinho mais do que a máquina física do cliente. Tá? Vamos esperar. Bom, terminou a instalação do Crystal Report. Vocês podem ver aqui, né? É um dos itens necessários, né? Os pré-requisitos. Vamos para fazer uma conferência, na verdade, aqui de um outro pré-requisito, tá? Que é o Framework, Net Framework 3.5. A gente vai aqui no ativador aqui e a gente tem que habilitar. As versões Windows normalmente estão habilitadas 4.8, mas o nosso sistema do Detran usa 3.5. Então, temos que ir aqui, marcar essas caixinhas aqui e dar um OK aqui. E aí o Windows vai atualizar de novo, tá? E vai instalar, tá? Vou dar uma pausa no vídeo aqui porque normalmente isso aqui demora um pouquinho, tá? Ó, ele pediu para mim baixar pelo Windows Update, né? Vou mandar ele fazer isso. Comumente isso aqui leva uns 5 minutinhos para fazer. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e depois eu retorno. Bom, terminou aqui a instalação do Net Framework 3.5, tá? Ficou com as caixinhas ali, tudo instaladinho, perfeito. A gente vai para a segunda etapa, né? Que é dar permissão nas pastas de instalação do sistema do Detran. Por que eu falo da permissão?
que tem vários casos de usuários diferentes usar a máquina, tá? E isso pode gerar algum tipo de problema de permissão nas pastas, tá? Outro detalhe é que o sistema precisa, ele utiliza uma pasta chamada temp na área de trabalho, tá? Então a gente vai criar na mão grande mesmo, na área de trabalho, não, desculpa, no C, no raiz do C, tá? A gente cria na mão mesmo essa pasta temp aqui, tá? E dá as permissões para ela ali de segurança aqui para todos os usuários, tá? A gente vai fazer essa mesmo procedimento aqui na pasta de instalação do GID, que fica em arquivos de programas x86, numa pastinha que eu não instalei ainda o sistema, é claro, né? Então, por isso que não está aparecendo a pastinha aqui ainda, tá? Eu estava no passo dos pré-requisitos, ainda não instalei o sistema do GID, tá? Estou apenas com a VPN conectada, instalei o Adobe e o Crystal Report, tá? Agora vamos instalar os sistemas do Detran mesmo, que eu tinha esquecido, inclusive, tá? Normalmente a gente começa instalando o GVP, tá? A gente vai instalar ele como administrador, tá? Então é botão direito, executar como administrador. Ele vai pedir aqui o controle de acesso do usuário. A gente não deve desabilitar isso ali, tá? Embora tenha até manuais dizendo para fazer baixar a prioridade do UAC ali, mas isso é uma falha de segurança, então evitamos de fazer isso aí, tá? Vamos next, finish aqui, instala, instala no GVP, beleza, instalou o GVP. O próximo sistema sempre vai ser esse casalzinho aqui, tá? Sempre, obrigatoriamente, a gente precisa ter esses dois para todos os sistemas, o GVP, como eu disse lá no início do vídeo, e o GDMTM, tá? E aí, após isso, os outros sistemas, que são vários, tá? Aqui no caso a gente vai usar só o app, tá? Vamos pro GDMTM, que é o aplicativo mais pesado que tem, dos aplicativos do Detran, né? Vamos sim aqui para executar. Ele vai extrair, extraiu. Eventualmente dá um erro aqui, tá? Pode acontecer de dar um erro, é só repetir a instalação até que ele consiga instalar, tá? Isso não tem o que fazer. Vai instalar o GGMTM. Ele é um pouquinho mais demorado, né? Como eu disse, é um aplicativo maior um pouco, né? Os outros todos é pequenininho aqui, ele é mais de 100 MB. Vamos fechar. Agora vamos instalar o app, também como administrador. Instalamos o app. E assim seria se eu fosse instalar o CIT, o VEI, o CDV, enfim, o GFI, qualquer outro sistema seria do mesmo molde, tá? Eu não vou instalar mais do que o AB, porque eu preciso só um para instalar, tá? Então, para testar, no caso. Instalados os aplicativos, tá? Eu vou voltar lá naquela pastinha, né, tá? Que é nessa sequência. Instala os aplicativos, vai lá na pastinha dos instaladores, tá? Aqui no meu computador, C2 pontos. A pasta temporária eu já criei, né? E já dei a permissão. Agora eu vou aqui no arquivo de programas x86. Agora vai estar a pastinha Procergs, né? Eu vou dar um botão direito aqui, propriedades, na aba segurança aqui. Tá vendo que eu não tenho todos os usuários aqui? Aqui não tem problema nenhum deixar desse jeito, tá? Só que eventualmente pode dar algum problema para algum usuário de um CFC que não tem as permissões necessárias para isso. Então a gente vai
edita aqui a pastinha. Quando a gente está instalando, normalmente a gente está usando um usuário que tem administrador, que tem a permissão de administrador, então não tem problema. Vamos adicionar aqui. No Windows, todo Windows existe um usuário todos, tá? Então a gente vai escrever todos ali, verifica nomes, ele vai sugerir aqui, a gente dá OK. Ele sublinhou aqui e deixou com o nome correto ali, tá? Então é isso aí, dá OK aqui. Só que para isso valer, a gente tem que dar permissão para esse usuário, tá? Que a ideia é que a pasta de instalação de ProService tenha permissão para todos os usuários do Windows poderem fazer modificações nessa pasta. Esse é o objetivo disso aqui que eu estou fazendo, tá? Então eu vou dar um permitir aqui, marca essa primeira caixinha, ele vai marcar todas as outras, exceto essa permissões especiais aqui, porque ela desmarca por default, tá? Vamos aplicar, ok. Agora a gente vai mandar atualizar o sistema. Até agora a gente instalou e agora temos que atualizar, tá? Então vamos minimizar essa tela. Só que para os credenciados a gente precisa dar a chave de acesso para eles agora, tá? E a chave de acesso desse usuário aqui, que eu estou usando uma VPN, lembra? Estou usando uma TI 009377, que é uma VPN de teste que eu estou usando aqui, tá? Do Detran. Eu vou incluir a chave, tá? Sempre a gente verifica aqui nos executáveis essa parte é importante, tá? Todos os executáveis dos sistemas do Detran têm que estar lá na compatibilidade setados para executar como administrador. O Adobe 10 e 11 não, tá? Não pode estar setado para executar como administrador. Então esse detalhe aqui é importante. Vou aqui no botão direito, propriedades, compatibilidade, tá? Não pode, em hipótese alguma, estar marcado essa caixinha aqui, tá? Não pode, senão não vai funcionar. Tem que desmarcar. Se eu marcar só aqui para executar esse programa com o administrador, beleza, ele vai executar para esse usuário. Se eu me logar com outro usuário, ele não vai executar como administrador. Então o que a gente faz? A gente altera as configurações para todos os usuários. A gente vai nessa caixinha aqui e marca executar esse programa como administrador. Aqui, para todos os usuários. Estou dando aplicar, ok. Ó, aí ele deixa esmaecida essa opção aqui. É diferente, são coisas diferentes, tá? Então, o legal é seguir esse fluxo que eu tô falando aqui, tá? Não significa que se tu marcar só essa opção aqui vai dar problema. Mas vamos para o segundo, para o MTM também, propriedades, compatibilidade, não está marcado, executar para todos os usuários, aplicar, ok, beleza. GVP, propriedades, compatibilidade, marcar, programa do administrador, aplicar, ok. Agora, qual é o próximo passo? Eu poderia simplesmente sair executando o GVP? Poderia, não iria funcionar, mas poderia, tá? O que eu tenho que fazer? Tenho que dar a permissão do usuário, tá? Vou clicar aqui, executar o GDMTM, que é o cara que é o guardião da chave, tá? Cliquei no GDMTM, só me solicitou aquela permissão de usuário ali, né? E ativou aqui embaixo um íconezinho esmaecido ali, com um símbolozinho da ProService e tal. Ele eventualmente pode estar aqui, simplesmente só aqui nesse cantinho inferior aqui, né? Ou dentro da barrinha aqui, tá? Então, tanto faz o lugar, o setor que ele esteja ali. A gente vai dar um botão direito do mouse, propriedades, e aí a gente vai setar aqui as informações de LSN, tá? LSN, nesse caso aqui, para esse tune aqui, vai ser o T04237.
Eu não sei qual é que é o credenciado que usaria, por exemplo, eu tô testando isso aqui, lembra? Estou testando. Não sei se é um CRV, se é um CRVA, se é um Detran, se é um CFC, tá? É, numa rede normal, eu botaria, se fosse um CFC, eu botaria CFC 000 alguma coisa, que é o número do credenciado, tá? Nesse caso, como eu não sei, eu vou botar aqui Detran e vou testar, tá? Caso não funcione, eu vou botar Procergs, que daí Procergs eu tenho certeza que vai passar. Vou dar OK. Configurei as chaves de acesso ao sistema, tá? Agora eu vou mandar atualizar o GVP, tá? Eu só fiz a instalação, mas agora eu vou fazer uma atualização completa do sistema e vou executar o AB. Vamos lá no GVP. Sempre vai pedir esse controle de conta de usuário aqui. A orientação é legal deixar pedir, tá? Ó, eu tive um problema aqui. Foi até legal que aconteceu esse problema. O que está acontecendo aqui? Ele não conseguiu instalar o certificado, tá? Se eu der um não aqui, talvez ele instale, tá? Vamos mandar ele instalar e vamos repetir a atualização do GVV para ver se vai funcionar ou não, tá? Se não funcionar, a gente vai fazer uma gambiarra para ajustar isso aqui para instalar o certificado, tá? Mas vamos tentar, vamos ver se o GVP vai ser possível, vai conseguir a instalar. Tá? Lembra ali, se eu desse sim, ele ficaria naquela mesma tela ali e repetiria o erro sucessivamente. Eu dei não, e aí ele disse, olha, esquece o certificado, vamos para as outras atualizações. E aí tá indo, tá? Vamos ver se ele vai rapidinho aqui as atualizações. Aqui ele está baixando os componentes todos para atualizar, né? Eu estou numa instalação nova, por isso que tem tanto componente ali, está dando 33 de 95, né? Porque eu estou fazendo um sistema novo, zeradinho, tá? Se fosse um sistema já que tivesse sido instalado há alguns dias atrás, talvez tivesse 2, 3, 10 atualizações só. Ele vai carregar os 95 componentes ali e depois vai desregistrar e registrar os componentes, tá? São processos distintos. Agora ele vai entrar no processo que eu falei ele antes. Ele terminou de baixar os componentes, agora ele vai atualizar a versão, ó. Ele vai ficar atualizando ali. Ele está registrando os componentes lá as DLLs lá no Windows, tá? Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas é importante eu deixar rolado nesses tempos aí, porque é um passo a passo que é inevitável, tem que ser feito, e é interessante pegar esses errinhos que acontecem, que vai acontecer no dia a dia. Então, vou deixar. Depois, quando a gente estiver atualizando o GID de habilitação, por exemplo, isso aí eu vou fazendo cortes no vídeo ali, tá? Ó, ele disse que a atualização foi completa, tá? Mas vamos tentar de novo, vamos ver se vai dar aquele erro lá do GIDAS Pro lá, vamos ver. Ó, continuou o erro, tá? Se eu disser não aqui, ele vai adiante, tá? Se eu der sim, ele vai. Vamos ver se ele vai ter mais alguma coisa, se ele vai conseguir baixar. Ó, ele não conseguiu, o GVP não conseguiu instalar o que precisava. Ah, Lucas, tá, e aí? O que eu faço? Eu vou adiante? Eu vou
Vamos adiante, vamos ver o que acontece. Vamos no GID de habilitação aqui, vamos executar ele e vamos ver o que acontece. Ó o erro! O erro que muita gente pegou lá no início que foi implantado essa página aqui do Soy Web na jogada. Se eu vou mandar atualizar, vai dar esse monte de erro aqui. Tá, e aí o que eu faço? Aí entra a gambiarra que é da instalação do certificado. Ah, Lucas, não pode instalar o certificado manualmente? Pode, mas não vai funcionar. Tá? Por algum motivo não funciona. Tá? Não me pergunta por quê, mas não funciona. Aí entra alguns detalhes, tá? Alguns detalhes relativamente importantes, tá? Para os componentes que usam o PSGR, a gente vai executar de uma forma. O CDV é o componente exclusivo que não usa o PSGR ainda mais, tá? Ainda, na verdade. Então, são passos diferentes, tá? Mas eu vou mostrar os dois aqui para tentar explicar melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no arquivo de programas x86, no C, arquivo de programas x86, prossegues, D1, comum, e vai criar um atalho para o PRSysGer. Tá? A gente vai criar um atalho para ele, vai jogar lá para a área de trabalho. Tá? Fiz isso. Importante, tá? Nunca deixar o explorador de arquivo na pasta de instalação do sistema dos Detran. Tá? Então, eu fiz o que eu queria aqui. Eu criei o atalho do PSysGer. Vou voltar o nível de diretórios para sair de dentro das pastas de instalação. Eventualmente o sistema se perde, tá? E dá um erro esdrúxulo lá dizendo que o sistema está aberto. Tá? Então vamos evitar isso. Tá? Voltamos para a área de trabalho. Está aqui o atalho que eu criei, certo? Vou dar um botão direito, propriedades, e aqui nesse campo destino aqui, tá? Que tá selecionado, ele vem selecionado por default. Nesse caso do GID de habilitação, ou do GID de PRV, ou do CIT, ou todos os outros, exceto o CDV, a gente vai dar um espaço aqui e vai escrever o seguinte comando: PRP, tá? PRP, a gente vai chamar o habilitação, PRP AB, espaço menos S em caixa baixa, tá? Isso aqui uma sintaxe, é um parâmetro que a gente está passando para o PSGer. Qual é o parâmetro aqui? A gente está mandando o PSGer executar o GID de habilitação sem a camada do Soy Web, tá? A gente vai aplicar, ok, e aí a gente vai executar esse atalho. Olha o que vai acontecer. Ele vai abrir com a versão antiga, tá? Meu credenciado aqui, eu vou ser obrigado a logar, tá? Então eu vou entrar com o credenciado do Procerx, que é o meu usuário, é onde eu tenho o usuário. Meu usuário e senha. Qual é a primeira pergunta dele? Deseja instalar o certificado digital da Procerx? Sim. Isso aqui vai corrigir a instalação. Eu poderia instalar o certificado manualmente? Poderia, mas ele continuaria não funcionando. Então, essa aqui a gambiarra que resolve aquele problema da tela do certificado lá que não abre, tá? Que daí é o certificado e tudo mais. Ele vai instalar, ele vai validar o credenciado. Nesse momento aqui, tá? Ele vai te perguntar um monte de coisa. Ó, seu prazo expirado, você deseja atualizar agora? Sim. Ele vai executar instalou pelo GPP. Fecha o MTM. Aqui é um erro que provavelmente seja por causa daquela LSN que eu estou usando, que não é compatível com o meu usuário, tá? E agora abriu a tela do Soy Web, tá?
O teste que eu queria fazer era justamente para chegar nessas telas aqui, tá? Agora eu posso fechar aqui. Não vou excluir ainda porque tem outro detalhezinho que eu quero mostrar. Vou executar o JIT de habilitação normal aqui só para ver. E já resolvido o problema, tá? Basicamente agora, se eu fosse, eu não vou fazer isso, tá? Não tem necessidade nenhuma, tá? Fazer gravando isso, mas eu entraria com o meu usuário sem aqui e o sistema entraria em atualização, tá? Dependendo do hardware, leva de 10 a 15, 20 minutos às vezes para atualizar o sistema completamente. Então eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou só encerrar aqui. Ah, Lucas, tu falou que o PSGer deveria rodar, para rodar o CDV no PSGer teria que ser diferente, sim. Pro CDV deveria ser diferente, sim. Como é que é? Deixa eu abrir minha cola aqui, porque nem eu me lembro de cabeça aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Tá. Aqui o PR, nesse caso aqui, a gente fez para o AB, tá? A gente não tem um CDV instalado, tá? Não tem o sistema instalado, tá? Mas eu vou mostrar como seria, tá? Eu vou deletar aqui, vou deixar até o "-s" ali, com um espacinho ali no final. E o que muda é o executável aqui dentro, tá? Seria dentro da pasta x86 d1 comum componentes barra, aí vem o PRP CDV, tá? Tem que botar o ponto .exe e aí espaço S, tá? Aplicar, ó, ele não tem porque eu não instalei, entendeu? Então ele já chiou, o aplicativo já reclamou aqui, teria que estar instalado. Como não tem aqui dentro do D1 comum, até tem a pasta componente, mas não tem o aplicativo do CDV, porque eu não instalei. Se eu instalasse, ele incluiria aqui dentro, tá? Como eu não instalei, não localiza. Voltamos, saímos fora aqui. Eu vou cancelar aqui, mas serviu só para mostrar, tá? Como é que seria para atualizar em um CDV, se em algum CDV desse aquela tela de erro ali do certificado do SOI, bastaria fazer isso aqui, tá? Vou encerrar aqui, a gente não deixa isso aqui para o cliente, tá? A gente deleta essa pastinha, esse atalho, tá? Basicamente seria isso aqui, tá? Vamos tentar rodar com SOI agora aqui, só para ver se aquela credencial vai dar erro ou não. Eu não vou conseguir simular. Provavelmente vai dar erro. Vamos ver se ele vai dar credencial inválida. Começou a atualização do sistema lá embaixo. Aqui, ó. Ele está dando aqui, ó, inicializando módulos externos. E começa a carregar essa barrinha de progresso. Aqui, dependendo do hardware, demora até 20 minutos, tá? Ou mais até. Eventualmente a gente pega uns hardware aí bem demoradinho. Vamos ver se esse nosso aqui, eu estou no AVM, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, vamos ver. Se ele começar a demorar muito, eu encerro aqui. Vai levar um tempinho aqui, eu vou dar um pause no vídeo aqui e depois eu volto. Bom, continuando a gravação aqui, né? Na atualização, ele já atualizou todos, tá? Todas as tabelas, fez toda a atualização necessária, tá? Ele deu alguns erros antes de chegar nesse erro aqui, tá? Não significa que seja um erro, isso aqui ele diz aqui que é um erro, tá? Mas é só desconsiderar ele, tá? Ele tá dentro do padrão da instalação do aplicativo, tá? Então,
Podemos só fechar aqui, ele vai terminar, completar e vai dar permissão. Vai terminar completamente a instalação. Eu deixei aquela telinha de erro ali porque é na finaleira da instalação. Está terminando de instalar. Instalou. Terminou. Instalação completa. Concluída. Tá? Aí, detalhezinhos aqui, a gente deixa sempre marcada a impressora padrão do Windows. Por default marca todas essas caixinhas aqui. E já era. Interessante, não tivemos erros, tá? Isso aqui era um dos objetivos desse vídeo era mostrar como é que era a instalação do Detran e outra era testar algumas LSNs que o Detran passou pra gente como se não estivesse funcionando. Eu não tive erro nessa LSN, por quê? Porque se eu tivesse algum procedimento que me negasse o acesso, eu não teria conseguido chegar nessa tela aqui. Então significa que a LSN tá ok, tá? Eu vou sair do sistema aqui, tá? E vou fazer os testes com as outras LSN. Uma LSN estava associada com o TI 9377, eu vou desconectar aqui. Vou entrar com outro TI 9378. E vou conectar agora com outro TI. Só para simular a possibilidade de erro ou não. Tá? Conectou. Eu sempre confiro logo depois que eu conecto a VPN para ver se o aplicativo não está me dizendo algo que não é verdade. Se ele fez o teste de ping ok para o git.process, é porque está tudo certo. Agora eu vou, sem alterar a LSN aqui, eu vou tentar acessar o git. Vamos ver o que vai nos dizer o sistema. Era esse erro que eu queria chegar, tá? O que eu estou vendo aqui? Eu não tenho o acesso não está autorizado para essa VPN que eu estou usando, tá? O LSN T04237 é o LSN relacionado ao TI 009377, que é outra rede de VPN. Lembrando que eu fechei uma VPN e eu assumi um endereço IP dentro da ProService e a LSN está vinculado ao endereço IP. Então, cada túnel com o seu LSN. São um parzinho de chaves de acesso, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou seguir os testes aqui, tá? Vou fechar o GID, o MTM saiu fora, vou executar o MTM, o GID MTM, tá aqui ele, vou em propriedades e vou alterar a LSN. Eu vou botar a LSN referente ao TI que eu estou acessando. É T04242, a próxima LSN. E agora eu vou repetir o acesso no sistema habilitação. Sim. Vou botar meu usuário aqui e minha senha. Eu botei senha errada. Não é esse usuário. Opa. Agora eu estou com a LSN correta, pertencente ao túnel correto, à rede correta. Não tomei erro ainda. Significa que está acessando corretamente. Está carregando os módulos. Eu consegui acessar o sistema com essa LSN e essa VPN. Acessei. Estou apto. Está tudo certo. Vou sair aqui. Vou desconectar a VPN, porque são 3 túneis e 3 LSNs diferentes que me pediram para testar. Eu vou fazer esse teste.
Vou testar agora. TI 009379. Vou botar a senha aqui. E vou dar um conectar. Conectou. Chequei se a VPN está ok. Tá ok. Vou minimizar aqui. Vou fazer o mesmo teste só para forçar o erro, tá? A ideia, o objetivo é forçar o erro. Ó, deu o mesmo erro. Aqui agora eu tô cadastrado no MDM na T04242. Essa VPN está cadastrada, está autorizada lá no mainframe Unisys a T04245. Então, vamos lá, vamos ajustar. Eu acho que eu não preciso fechar. Vamos fazer esse teste junto aí. Acho que não preciso fechar o sistema não. 4245. Ah, sim, precisa sim. Precisa sim, precisa não. Vamos tentar. Vamos ver. Errei a senha. Ele não, ó, ele continua com a 4242. Eu preciso encerrar o sistema para ele ler o arquivo de configuração do GDMTM. Tá? Vamos de novo agora. Provavelmente ele vai conceder o acesso. Ó, já teve atualização aqui nesse tempinho que a gente está brincando aqui. Vou mandar atualizar. Componentes atualizados. Eu vou logar aqui, tá? Vai dar um erro comum no sistema. Ou só para me contrariar, não vai dar o erro agora. Mas eventualmente ele dá um erro quando a gente atualiza o sistema. No próximo logon ele dá um erro que o sistema estaria aberto, que teria que ser refeito o logon do usuário. Pelo jeito não vai. Perfeito, acessei o sistema. Eu não preciso fazer transação nenhuma, tá? Eu estou no sistema, eu loguei, aqui está me trazendo meus dados, minha matrícula e meu nome. Eu estou logado no sistema. Se existisse algum problema de LSN, eu não chegaria nessa tela. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu já fazia tempo que eu queria fazer um videozinho de instalação do sistema de ponta a ponta, tá? Mostrando alguns detalhes importantes para o nosso atendimento. E aproveitei esse ensejo aí para mostrar um detalhe que me pediram para fazer um teste de alguns túneis e LSNs de credenciados. Fiz os testes, todos estão habilitados, não existe problema nas LSNs, não existe problema nas redes dos clientes. O problema que está acontecendo lá para esses clientes em específico deve ser algum problema local, que provavelmente vai cair na caixa do apoio para o apoio resolver na sequência, tá? Feito, pessoal. Tchau, tchau. Estou saindo de férias. Um grande abraço para todo mundo. Até o retorno das minhas férias aí. Grande abraço, beijo para todos aí. Tchau, tchau.